Se você acha que a causa da maloclusão é genética, se você acha que são dentes grandes em ossos pequenos ou que a culpa é do terceiro molar, assista esse vídeo até o final, que eu vou lhe provar que maloclusão não é genética e que pode e deve ser prevenida. As pesquisas mais recentes mostram que cerca de 89% das crianças apresentam sinais de maloclusão já aos 5 anos de idade. Apenas uma em cada 10 crianças tem crescimento craniofacial e alinhamento dentário corretos. Alguma coisa de muito estranho está acontecendo, vocês não acham? Não é possível que uma alteração genética afete praticamente todos os indivíduos em qualquer região do globo. Temos alguma outra causa subjacente, existem motivos por trás dessas alterações, principalmente porque sabemos que no reino animal esse fenômeno não se repete. Vejam só, são 5.416 espécies de mamíferos e nós, Homo sapiens, somos os únicos que apresentam taxa de maloclusão acima de 5%. Nós estamos em 89%. Todos os outros animais, todos os outros mamíferos apresentam no máximo taxas de 5%. Então, o que de tão diferente assim aconteceu com a nossa espécie que não se repete nos outros animais? Quando fazemos uma análise paleoantropóloga, nós vamos encontrar que apenas a partir do século XVIII, com o início da Revolução Agrícola, é que surgiram as primeiras evidências em larga escala de esqueletos com maloclusão. Sempre existiu, é um fenômeno que sempre acometeu indivíduos isolados durante praticamente toda a história, mas essa epidemia que chega nos atuais 89% começou apenas a partir da Revolução Agrícola e assumiu números ainda mais alarmantes a partir da Revolução Industrial. Então nós podemos começar a estabelecer um paralelo entre as mudanças nos hábitos nutricionais, mudanças comportamentais e ambientais que começaram a afetar como a face humana se desenvolve. Uma amostra de crânios pré-históricos sempre revelou arcos amplos, todos os 32 dentes na boca, um correto desenvolvimento facial, com bastante equilíbrio. Essa estrutura de arcos artrésicos, apinhamentos dentários, mordidas cruzadas, esses fenômenos, essas variações inúmeras que as maloclusões apresentam hoje em dia são um fenômeno moderno, coincidente com as alterações nutricionais que ocorreram a partir da Revolução Agrícola e que foram exacerbadas a partir da Revolução Industrial. Quando nós analisamos os hábitos da nossa sociedade moderna, nós encontramos motivos, encontramos as causas desse tipo de alteração. Nós hoje somos estimulados, nós aprendemos as funções bucais de forma muito diferente de como nós fomos estimulados durante toda a nossa evolução. Mamadeiras, ausência da amamentação, alimentos macios, alimentos ricos em açúcar, alimentos que não estimulam o desenvolvimento muscular, alimentos que não propiciam exercício necessário para que os músculos ativem, estimulem o desenvolvimento ósseo. Então, cada vez mais estamos preguiçosos, cada vez mais temos o valor nutricional sem que precisemos fazer esforço por isso. E esses hábitos que são aprendidos na infância são levados por toda a vida e nós crescemos com deficiências cada vez mais presentes, com alterações no nosso funcionamento orofacial cada vez mais expressas, o que vai resultar em maloclusões, em que vai resultar em deficiência de crescimento facial, o que vai trazer limitações nas nossas vias respiratórias, porque se o nosso esqueleto não cresce, nós temos restrição de espaço nas vias respiratórias. Toda a ordem de alterações que advém desse desequilíbrio funcional, começando lá na infância, começando com essa alteração de hábitos produzidos pela nossa sociedade moderna. Assim, a gente pode afirmar com bastante segurança que essa disfunção de tecidos moles está presente em todos os casos de maloclusão. Toda vez que nós temos alterações em tecidos duros, antes disso nós tivemos alterações funcionais que mudaram como os estímulos da musculatura basicamente atuam sobre o crescimento e desenvolvimento craniofacial, produzindo esse tipo de face mais frequente, extremamente frequente nos dias de hoje, com crescimento vertical predominante, com restrição no crescimento horizontal, arcos dentários estreitos, apinhamentos dentários, problemas respiratórios que acometem cada vez mais as pessoas, chegando nesses atuais 89% de índice de maloclusão que nós temos hoje em dia. Toda vez que nós nos depararmos com alguma alteração nesse desenvolvimento dentofacial,
antes de fazermos as classificações, antes de olhar o nosso paciente pensando se é uma classe 1, classe 2, classe 3, que tipo de ferramenta nós vamos utilizar para corrigir aquela maloclusão, a primeira pergunta deve ser o que causou essa maloclusão. Que disfunção está presente que permitiu essa alteração no plano natural de desenvolvimento? Nosso potencial genético ele deve ser expressado corretamente para que alcancemos o máximo do nosso desenvolvimento. Se isso não acontece, é porque houve algum tipo de obstáculo e é nessa causa que a nossa atenção deve estar focada. Vamos começar a olhar os nossos pacientes de forma mais dinâmica. Nós precisamos olhar o que eles fazem, além de como eles são. Então, é impossível fazer um diagnóstico apropriado sem que a gente enxergue as atividades miofuncionais que os pacientes executam. É importante perceber como o paciente respira, é importante perceber como é a sua postura, é importante perceber como é o seu repouso, se o paciente tem um selamento labial apropriado, como está essa língua, será que a língua repousa corretamente no palato, como é a deglutição do paciente. Então, observando cuidadosamente como o paciente se comporta nas diversas rotinas diárias de respiração, de repouso, de deglutição, nós vamos começar a encontrar as causas dessas alterações de crescimento. Então, toda vez que nós nos depararmos com alguma maloclusão, a primeira pergunta, repito, o que causou? Se nós entendermos que por trás de uma alteração esquelética, por trás de uma alteração dentária, nós temos hábitos funcionais, e quando nós resolvemos esses hábitos funcionais, nós temos uma transformação importante do nosso caso. Toda vez que você trata um respirador bucal, por exemplo, e restabelece a postura da respiração nasal, e esse paciente passa a respirar apropriadamente pelo nariz, com a língua repousando no palato, com o hábito de deglutição mais apropriada, ele retoma estímulos apropriados para o crescimento e o padrão de desenvolvimento desse paciente se normaliza. Um caso como esse, por exemplo, o que causou essas alterações no formato de arco? Por que essa maxila está tão atrésica assim? A gente tem uma posição incorreta da língua, tá? A gente começa a perceber que a postura de repouso da língua não está lá no palato. Quando a gente devolve, quando a gente treina esse paciente, ele recupera essa postura de repouso apropriada, nós temos uma transformação importante no caso dele. Nós vamos diminuir as nossas intervenções mecânicas quando essas causas, essas disfunções de tecidos moles, essas disfunções musculares forem tratadas. Por que esse apeamento está presente? O que ocasionou esse formato de arco alterado? Língua baixa, o lábio hiperativo. Tratamos essas condições e a expressão desses genes se modifica. Nós estamos aqui basicamente tratando dos fatores epigenéticos, que são os fatores ambientais que modulam a expressão dos genes. São os estímulos para a expressão genética acontecer de forma correta ou não. Nós não vamos mudar o nosso DNA, mas nós temos condições de mudar como ele é expresso através dos estímulos que a musculatura promove no esqueleto craniofacial. Um outro exemplo dessa maloclusão de classe 3, o que está aqui contribuindo para que a gente tenha vestibularização desses incisivos, para que haja uma restrição no crescimento anterior dessa mandíbula? Dá para enxergar, dá para perceber que há um lábio entreposto aqui, uma interposição labial entre maxila e mandíbula. Uma vez que a gente corrige essa postura, uma vez que essa parte muscular é reequilibrada, nós temos uma transformação importante em nossos casos. Mesma coisa em relação ao desenvolvimento facial. Se nós corrigimos postura muscular, atividade muscular, deglutição, respiração, o padrão facial se normaliza. Tá? Todos esses exemplos que eu estou demonstrando aqui foram tratados exclusivamente com o MyoBrace, que é uma técnica da odontologia miofuncional, que permite o treinamento, que permite atingir o reequilíbrio dessas funções musculares. É um aparelho que atua especificamente sobre os músculos, trazendo mudanças importantes no crescimento craniofacial. O que mudou? Quando você olha esses casos e percebe o que mudou em cada uma dessas imagens. Basicamente, músculo. Essas alterações na arcada dentária, as alterações no alinhamento dentário aconteceram como consequência do reequilíbrio muscular. É impossível olhar para a face do nosso paciente sem que a gente identifique literalmente já na face o que está por dentro. Uma pessoa que faz um selamento labial com tamanho esforço, veja o nível de contração bucinador, nimentoniano, o esforço que esse paciente faz simplesmente para selar os lábios. Não é de se estranhar que a gente tenha esse grau de alteração dentária.
É impossível que essa arcada dentária consiga crescer de forma apropriada com tamanha pressão muscular nas bochechas e nos lábios. Então precisamos entender que a causa da maloclusão não está nem nos dentes, nem nos ossos. Não é um problema do tecido duro, basicamente. É uma disfunção muscular, é uma alteração biológica que precisa de uma abordagem biológica para ser tratada. Essa ideia não é novidade. O pai da ortodontia, o nosso ilustre Dr. Edward Engel, já em 1907 trazia esse conceito. Veja só o que ele falava: estamos apenas começando a perceber como são comuns e variados os hábitos viciosos de lábios e da língua, como são poderosos e persistentes em causar e manter a maloclusão. Não há esperança no sucesso do tratamento, a não ser que esses hábitos sejam corrigidos. Tá? Edward Engel, em 1907. Não é um conceito novo, isso está extensivamente provado ao longo de todo esse século e nós precisamos entender essa responsabilidade e parar de tratar os nossos pacientes apenas pelos efeitos. Nada contra a ortodontia, eu sou ortodontista, eu trato com todas as técnicas que vocês conhecem hoje em dia, com aparelhos fixos, com alinhadores. Tudo são ferramentas muito úteis em nossa clínica, mas o ponto importante é, se nós não tratarmos a causa do problema dos nossos pacientes, ele vai se repetir. Nós vamos ter uma melhora momentânea naquele efeito, nós vamos conseguir um alinhamento dentário estético que vai ser difícil de ser mantido e que não vai conseguir trazer outros benefícios na saúde do paciente, porque a causa do problema persiste. Então, é fundamental que a gente entenda essa inter-relação entre o funcionamento muscular e o crescimento e estabilidade de todo o esqueleto crâniofacial. Uma visão mais moderna desse conceito do Engel, eu trago esse artigo aqui, foi publicado no ano passado, bem recente, da Linda Donofrio, é uma fonoaudióloga americana que fez uma revisão, basicamente uma revisão de literatura e apresentando a disfunção oral, a disfunção miofuncional como causa da maloclusão. E ela conclui dizendo que maloclusões e suas dismorfias craniofaciais adquiridas são resultados de disfunções orais crônicas e desordens oromiofuncionais. Para se alcançar a estabilidade a longo prazo, é imprescindível tratar as patologias subjacentes que contribuem para a maloclusão, mordida aberta e colapso do palato duro. Vamos aprender a olhar nossos pacientes de forma mais ampla, entendendo os motivos, entendendo as causas dessas alterações. Quando começarmos a perceber a presença da respiração bucal, a deglutição atípica, de interposição lingual, de uma postura alterada da língua e principalmente quando resolvermos essas alterações funcionais, o padrão de desenvolvimento do paciente altera sensivelmente. O nosso trabalho, inclusive por a ortodontista que vai corrigir essa maloclusão, esse trabalho é sensivelmente mais simples, porque nós temos um quadro de saúde estabelecido, nós temos um quadro de estabilidade, de equilíbrio. É fundamental que a gente entenda que a maloclusão é muito mais prevalente que a cárie. Se estamos buscando a prevenção, a promoção da saúde bucal, é importantíssimo que nós atentemos para as causas desses problemas e, obviamente, para o tratamento dessas causas. Se nós entendemos que a maloclusão ela é ambiental, que ela é uma doença adquirida, ela é uma doença construída por hábitos inadequados, isso nos traz a responsabilidade de educar nossos pacientes, de desenvolver e treinar os melhores hábitos, de estabelecer os melhores estímulos para o restabelecimento do crescimento crâniofacial apropriado. Se você gostou desse vídeo, acompanhe nosso canal, fique atento nas nossas redes sociais, deixe seu comentário, sugira temas. Se você tem alguma dúvida relacionada à odontologia miofuncional, nós estamos aqui para lhe ajudar.